Olá, pessoal! Nessa semana nós vamos ter 3 encontros, 2 aulas gravadas, essa é a primeira, a respeito da construção gráfica das imagens nas lentes esféricas, e depois uma segunda aula gravada para revermos a parte analítica, equações de Gauss e da ampliação. Teremos também uma aula ao vivo, uma aula síncrona, em que faremos exercícios a respeito dos 2 assuntos, e assim estaremos finalizando com esses 3 encontros dessa semana, a nossa preparação para a recuperação bimestral. Depois disso, falaremos de recuperação anual, mas isso já é história para as semanas seguintes. Então, na aula de hoje, nesse primeiro encontro, nós vamos fazer a introdução às lentes, vamos ver como é que elas se definem, como é que elas se classificam, como que os raios que as atravessam são desviados e, consequentemente, as imagens que nós podemos obter através das lentes. Tanto das lentes dos óculos, lentes convergentes para quem sofre de hipermetropia, de presbiopia, onde a dificuldade é enxergar de perto, são verdadeiras lentes de aumento, como é também o caso da lupa, que alguns também chamam de microscópio simples, né? Porque permite ver melhor coisas pequenas. Microscópio vem então daí. E também vamos falar das lentes divergentes que são utilizadas para a correção da miopia e também estão presentes no olho mágico na porta das residências. Assim, lentes esféricas, construção gráfica das imagens é o tema desta aula. Por definição, uma lente é um meio transparente, geralmente plástico ou vidro, limitado por 2 faces esféricas ou uma face plana e outra esférica. Quando as lentes forem feitas de material mais refringente que o meio, como é o caso do vidro e do plástico, que são mais refringentes do que o ar, as lentes de bordos delgados, que são as do primeiro grupo, são convergentes. Elas fazem com que raios que incidam sobre elas paralelamente entre si convirjam. É possível, por exemplo, nós já fizemos essa experiência, acender um palito de fósforo, colocando a cabeça do palito exatamente no ponto para onde esses raios provenientes do Sol são desviados. Esse ponto será daqui a pouco chamado de foco. Todas estas lentes, que têm então as bordas mais finas do que a região central, têm caráter convergente. A lente bicôncava, plano-côncava, convexo-côncava, são os nomes dessas 3, aqui eu esqueci de falar, essa é a biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa. As lentes divergentes, então, as do segundo grupo, são chamadas lentes de bordos grossos porque têm as bordas mais grossas do que a região central. Ao contrário das outras, essas, em geral, têm caráter divergente. Os raios que incidirem perpendicularmente a elas irão divergir. Mas esse é o caso mais comum. Pode acontecer, é raro, mas acontece, de a lente ser feita de material menos refringente que o meio. Por exemplo, uma bolha de ar dentro da água. Daí a classificação mencionada se inverte. Às vezes o vestibular pega, né, as pessoas que esquecem desse detalhe. Nem toda lente biconvexa é convergente, nem toda lente bicôncava é divergente. Só é assim, é o caso mais comum, quando a lente for mais refringente do que o meio. Carl Friedrich Gauss, descobriu como se comportam os raios luminosos que atravessam as lentes. Para compreendermos como é esse desvio, vamos conhecer os elementos das lentes. O ponto central da lente, aqui representado por O, aliás, esse é o símbolo universal da lente convergente e este divergente. Em ambos os casos, o ponto O chama-se de centro óptico. Passando por O e perpendicularmente à lente, temos o eixo principal. Aquele ponto para onde convergem os raios provenientes do Sol, perpendiculares à lente, paralelos ao eixo principal, é o chamado foco-imagem. A distância do foco-imagem ao centro é a distância focal. Se reproduzirmos essa distância focal para o outro lado, para o mesmo lado de onde a luz estaria vindo, teríamos então o foco-objeto. Esses elementos também estão presentes na lente divergente. A distância do centro óptico até qualquer um dos focos é a distância focal. Se nós dobrarmos essa distância,
encontraremos um outro ponto representado por A, chamado ponto antiprincipal. Existem, assim como os focos, dois pontos antiprincipais, denominados ponto antiprincipal imagem e ponto antiprincipal objeto. No caso da lente convergente, o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem estarão do lado oposto àquele de onde a luz vem. E no caso da lente divergente, eles estarão do mesmo lado de onde a luz vem. É importante conhecer os elementos, porque assim compreenderemos também melhor de que maneira Gauss descobriu como que a luz se comporta ao atravessar essas lentes. Ela se desvia, mas de que maneira? Com uma luz laser numa sala escura, dispondo destes sistemas ópticos, você pode comprovar que de fato é como se mostra no slide seguinte. O raio que incide paralelamente ao eixo principal desvia-se na direção do foco imagem. Repare que isto vale tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Na lente divergente, então, como você acabou de ver, o foco imagem está do mesmo lado de onde a luz vem. Mutatis mutandis, como se diz em latim, né? Se o raio paralelo ao eixo desvia-se na direção do foco, o raio que incide na direção do foco, no caso o foco objeto, né? Porque é o objeto que manda a luz para a lente, desvia-se paralelamente ao eixo principal. Isto valendo para a lente convergente e para a lente divergente também. O raio que incide passando pelo centro óptico não sofre desvio, é o único raio que pode passar pela lente sem se desviar. E o Gauss também descobriu que o raio que incide na direção do ponto antiprincipal objeto desvia-se na direção do ponto antiprincipal imagem. Isto valendo para a lente convergente e para a divergente também. Você está reparando que as figuras são diferentes conforme a lente seja de um tipo ou de outro? Mas, curiosamente, a frase que eu estou falando é a mesma. Na verdade, são 4 frases. Elas precisam entrar na sua cabeça. Os desenhos anteriores mostraram o quê? O raio paralelo ao eixo desvia-se na direção do foco imagem. O raio que incide na direção do foco objeto emerge paralelamente ao eixo. O raio que incide na direção do centro não sofre desvio. E como é que era o quarto? O raio que passa pelo centro óptico, aliás, que passa pelo ponto antiprincipal objeto, desvia-se na direção do ponto antiprincipal imagem. São os 4 raios importantes que nós levamos em conta para construir as diferentes imagens que as lentes podem fornecer. Isso que vem agora, então, a real construção gráfica das imagens, considerando todas as possibilidades, são 5 para a lente convergente e apenas uma para a divergente, se constitui numa das partes importantes do 4º bimestre. Não tenha dúvida que alguma pergunta sobre isto deverá estar presente na prova de recuperação e possivelmente também no seu vestibular. Então vamos ver como é que são essas imagens. A partir desses 4 raios importantes, você saberá. Primeiro, neste slide você tem as 5 possibilidades, eu coloquei juntas aqui de propósito, para a lente convergente. Quando o objeto está além do ponto antiprincipal, o raio que incide paralelamente ao eixo desvia-se na direção do foco. Você já ouviu essa frase hoje? Claro. O raio que incide na direção do centro não desvia. A imagem formada é real invertida e menor, certo? É real porque ela se forma num ponto onde a luz realmente chega. Invertida, vemos a vela aqui de ponta cabeça. E o tamanho é menor. Isso é típico de olho humano, né? No olho humano a imagem se forma na retina desse jeito e também nas máquinas fotográficas. Quando o objeto estiver sobre o ponto antiprincipal, novamente, raio paralelo ao eixo desvia-se na direção do foco, raio que incide na direção do centro não desvia, vai proporcionar uma imagem novamente real invertida e agora eu provaria de tamanho igual ao objeto. As máquinas de Xerox modernas, quando se quer cópia sem ampliação, têm a lente posicionada desta maneira. Seria um exemplo. Agora, quando o objeto estiver entre o ponto antiprincipal e o foco, veja o que acontece. Raio paralelo ao eixo passa pelo foco, desculpe falar de novo, mas é importante. O raio que passa pelo centro não desvia. A imagem agora você está vendo é real invertida e maior. Onde é que você vê esse tipo de imagem?
no projetor de slides, né? A gente coloca o slide de ponta cabeça para que a imagem não fique invertida para quem está assistindo. Mas também é o caso do projetor de cinema, também é o caso do projetor de multimídia. Tá? Projetor de slides seria, então, a aplicação clássica, né, deste desenho. O slide deve ser colocado entre o foco objeto e o ponto anteprincipal objeto para proporcionar uma imagem real invertida e maior. Quando você coloca o objeto no foco, raio paralelo ao eixo desvia-se na direção do foco e o raio que passa pelo centro não desvia, os raios emergentes ficam paralelos, a imagem forma-se no infinito. Tá? Você não, mesmo que coloque uma tela, como teria colocado no caso anterior, não vai ver imagem nítida alguma. Uma imagem assim se diz imprópria. Quando o objeto estiver no foco da lupa, portanto, estou tentando fazer isto com a minha lupa, você não enxerga nada. Certo? Se você olha de perto, a imagem fica ampliada. Olhando de longe, poderá vê-la até invertido. Aqui, ó, existe uma posição em que você não verá a imagem. É a hora em que o objeto, que no caso é o meu rosto, tá, se situa no foco. Objeto no foco, imagem no infinito. Imagem imprópria. E o último desenho da lente convergente é quando você coloca o objeto pequenininho perto da lente. Como nós acabamos de ver, você o verá ampliado, e daí não invertido. Ó. Raio direito, então, né? Raio que incide paralelamente ao eixo desvia-se na direção do foco. Aqui estaria o olho do observador. E o raio que passa pelo centro óptico não desvia. Nesse caso, os prolongamentos desses raios emergentes se encontram lá onde está o ponto A'. Então a luz parece provir daquele ponto. Fica claro por esse desenho que a imagem não é invertida e ela é virtual. A luz não está realmente passando naquele ponto. Não adiantaria aqui você colocar em uma tela, não se consegue projetar imagem virtual não se projeta. Então, nesse caso, no caso da lupa, também conhecida como lente de aumento, a imagem é virtual, direita e maior. Gente, esses 5 desenhos, não que seja para decorar, mas é muito importante. Quando eu era estudante, eu vi, entendi, achei legal os exemplos, né? Projetor de slides, máquina fotográfica, olho humano, xerox, com ampliação, com redução, objeto no foco, imagem no infinito, lupa, quem não consegue entender isso? Mas terminou a aula, já, como é que é mesmo? Onde é que o objeto tem que estar para dar uma imagem real invertida e maior, por exemplo? Eu só aprendi na hora que eu peguei o lápis, e olha que eu odeio fazer o desenho, e fiz os 5 desenhos. Pronto, aí entrou na minha cabeça, eu não precisei mais decorar. É o que eu estou sugerindo que você faça. Se para a lente convergente são 5 imagens possíveis, para a divergente só há uma possibilidade. A lente divergente, por exemplo, a bicôncava, infelizmente eu não tenho uma aqui comigo, senão mostraria. Mas ela está no olho mágico, não tem olho mágico na porta da sua casa, aquela lente por onde você olha quando batem a campainha? Ou se você sofre de miopia, os seus óculos com certeza são de lentes divergentes, nesse caso só há uma imagem possível. Virtual direita e menor, como nos espelhos convexos. Me divirto no Natal. Eu falo isso porque a bola da árvore de Natal foi, nós estudamos um dia, né? O principal exemplo de espelho convexo. E na lente divergente a característica da imagem é exatamente a mesma. Vamos ver por quê? Com muita alegria. Gosto de lentes, amo ótica, professor. Legal, bom que seja assim. Para a lente divergente, então, veja, essa é uma bicôncava. Não importa se você coloca o objeto longe ou perto da lente, vai dar sempre a mesma coisa. Raio que incide paralelamente ao eixo desvia-se na direção do foco imagem, que agora está do mesmo lado de onde a luz vem, lembre? E o raio que incide passando pelo centro não desvia. Onde os raios emergentes se cruzam, ou os seus prolongamentos, você tem a imagem. Essa imagem é virtual porque um dia nós vimos vértice de pincel emergente e divergente, mas é virtual também porque ela é determinada, se você olhar bem, pelos prolongamentos dos raios emergentes. Ela não pode ser projetada. É virtual e é direita, e é menor, né? Então, uma setinha é lembrar do me divirto no Natal, isso vale para a lente divergente também. Você reparou
que essa imagem virtual e a anterior também eram direitas? Toda imagem virtual é direita. Você reparou que as imagens reais que apareceram lá nas lentes convergentes foram todas invertidas? E quando eu falei de projetor de slides, também de máquina fotográfica, são imagens projetáveis. As imagens projetáveis têm de ser reais, senão não se projetam. Você só pode projetar uma imagem se ela se formar num ponto onde a luz realmente chegue, e não os prolongamentos dos raios luminosos. Por isso, prepare-se. Na aula seguinte, isso vai ser importante. Se o teste disser que a imagem é projetável, é porque ela é real. E se ela é real, ela tem que ser invertida. Isso implica o quê? Ampliação negativa, altura da imagem negativa lá na equação de Gauss. E ampliação também. Certo? Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. E toda imagem projetável tem de ser real. Dá para guardar isto? Muito importante. Ok? Era esse o recado. Eu não vou fazer exercício agora, porque até tornaria a aula desnecessariamente longa. Se você compreendeu essas informações, pronto, já está tudo preparado. E você vai ter certeza de que você compreendeu ao conferir a nossa aula síncrona dessa semana. Tá? O seu professor, pode não ser eu, mas será a mesma aula para toda a rede positiva. Eu atenderei as minhas turmas habituais, os meus colegas, o Jonatas, o Luiz Henrique, o Christian, o Moisés, o Tadanori, o Edgar, o Fabiano, o Fernando, não sei qual deles trabalha com a segunda série, farão exatamente o mesmo trabalho que eu. Nós estaremos em sintonia, então a promessa é esta para toda rede positiva. Você terá exercícios a respeito do que nós acabamos de ver na aula síncrona da semana do dia 23 de novembro. Ok? Então, pessoal, é isto. Eu espero revê-lo em breve, no segundo encontro, antes no segundo, sobre a equação de Gauss, tá? E também espero revê-lo na aula gravada, na aula ao vivo, na aula síncrona, claro, no caso, aqueles que são meus alunos. Até breve, então, pessoal. Forte abraço. Não vou desejar Feliz Natal, porque nós vamos falar muito ainda antes disso. Forte abraço.